Olá, leitora! Olá, leitor! Meu nome é Kátia Chiaradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da HQ Crime e Castigo, de autoria de David Zane Meyerowitz, que é uma adaptação do romance de mesmo nome, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Crime e Castigo é uma adaptação de David Zane Meyerowitz do nono livro e consagrado clássico de Fyodor Dostoiévski, também chamado Crime e Castigo. A adaptação no formato de história em quadrinhos narra a vida de Rodion Romanovich Raskolnikov, um jovem russo que acaba de largar seus estudos em direito e, consequentemente, aquilo que sonhara ser um futuro promissor por falta de dinheiro. A HQ, embora faça adaptações substanciais, mantém o eixo dramático central. Raskolnikov pede dinheiro emprestado e penhora bens com uma agiota, a quem pretende assassinar. Seus desejos são frutos de uma crença na legitimidade desse ato mesclados aos delírios e questionamentos existenciais. Envolvido numa espécie de surto e frenesi, Rodion põe em prática seu plano, mas é atravessado por uma fatalidade. A irmã mais nova da agiota chega no momento do assassinato e Rodion Raskolnikov acaba executando-a também. A partir de então, a trama mescla dois espaços, o real, onde se passam as ações de Raskolnikov com outros personagens, e o psicológico, em que encontramos sonhos, devaneios e memórias do protagonista. O delírio e as questões morais que o envolvem são a base da narrativa que culmina com a confissão dos crimes e a consequente prisão do protagonista. Na versão em HQ de David Zane Meyerowitz, muito pouco do enredo central foi modificado. Assim, em Crime e Castigo, conhecemos a história de um ex-universitário, Rodion Raskolnikov, que abandona os estudos por não ter mais condição material de mantê-los e pede um empréstimo de dinheiro a uma agiota, Aliena Ivanovna. Há 2 dias sem comer e com pensamentos obsessivos, o narrador nos afirma que é hipocondríaco e irritadiço. Rodion mergulha na ideia que ele próprio recrimina de matá-la. Entre esse primeiro impulso e o assassinato de fato, Raskolnikov entra num bar onde conhece Marmeladov, um ex-funcionário público que narra sua queda moral e financeira. Perdeu o emprego, entrou em conflito com a família e agora está num grau de alcoolismo. Raskolnikov leva o parceiro de bebidas expulso do bar, carregado para casa, e, percebendo a penúria de sua família, deixa parte do dinheiro que resgatou com a agiota para a família. O contato constante com a miséria humana e a desigualdade de classes é fundamental para o desenrolar do enredo, como você vai ver. Fyodor Dostoiévski, nascido em 1821 em Moscou, é um dos mais célebres escritores da Rússia, além de filósofo e jornalista. Conhecido pelos seus romances de forte teor psicológico, sempre se interessou pelos temas da existência, como culpa, livre-arbítrio e sofrimento. Seja pela temática ou pela forma como compunha seus romances, é visto como pioneiro dos textos de caráter existencialista, que posteriormente seriam publicados. David Zane Meyerowitz, nascido em 1943 em Nova York, é um premiado escritor, dramaturgo, diretor e tradutor. Em 1966, participou da fundação da International Times, um conjunto de impressões independentes sediado em Londres. Suas adaptações incluem o teatro e seus roteiros alcançam documentários e radionovelas. Alain Corcos nasceu em Paris e é escritor e ilustrador. É colaborador de diversas editoras francesas, tanto como autor de ficção quanto como ilustrador de obras infanto-juvenis. Quando lemos Crime e Castigo, estamos diante de uma obra muito atual. A história, embora conte um evento que nos parece bastante distante no tempo, dialoga com o universo jovem. Da cena underground da ambientação do livro, nasce o movimento punk, que data dos anos 1970, mas que teve forte continuidade nos anos 1980 e 1990. Os ideais que uniam o movimento eram contestação das formas de opressão, liberdade individual com forte influência política do anarquismo. A ideia de produção independente também permeava a cultura punk. Essa ideia de juventude contestadora da opressão e combativa do status quo é ainda, ou novamente, muito presente na juventude de hoje. É claro que, além de tudo isso, é um livro sobre mudança, inquietação e diálogo interior.
Crime e Castigo foi publicado originalmente como romance em 1866 e remete à Rússia czarista sob o comando de Alexandre II, que havia implantado uma série de reformas econômicas que ampliaram as relações capitalistas na Rússia, as quais agravaram a pobreza e a criminalidade. O livro original ganha notoriedade pela riqueza na descrição dos espaços deteriorados e insalubres da cidade, e o campo aparece nos Sonhos e Devaneios de Rodion Raskolnikov. Embora seja uma tarefa perigosa adaptar uma obra tão grandiosa, algumas considerações são fundamentais para uma leitura da versão dos quadrinhos. Afinal, dois discursos estão simultaneamente construindo a história, o verbal e o visual. Isto é, não podemos, ao ler uma adaptação de uma obra clássica, prender-nos exclusivamente ao enredo, encarando a adaptação apenas como mero facilitador do conteúdo. Isso porque, na realidade, a adaptação ganha uma nova dimensão estética, com novas camadas interpretativas fundamentais quando temos em mente que o que está diante de nós é uma nova obra. Na adaptação para HQ, Meyerowitz elimina do texto verbal qualquer referência ao tempo específico da Rússia czarista e, aliado aos desenhos de Alan Korkos, realoca Raskolnikov no final dos anos 1990. David Z. Meyerowitz inova nas cenas de delírio, sonho e devaneio, que chamam especial atenção. A primeira acontece depois do surto de Raskolnikov apontado anteriormente. Na cena, somos transportados por um desenho de traços mais simples, próximos a um rascunho feito a grafite que destoa da estética predominante, uma mistura de cartoon com fundo realista. Consegui mostrar porque esse livro é tão legal e você definitivamente deveria lê-lo? Então, boa leitura!